Olá, pessoal. Vamos retomar a nossa rotina de gravações de episódios aqui do Pasto ao Prato, mas hoje com um conteúdo especial. Não é uma coluna que foi publicada na revista G, mas sim uma recente palestra que eu proferi em Bagé e que eu percebi que seria um bom conteúdo para trazer aqui para os nossos vídeos e podcasts. Essa palestra ocorreu semana passada na Exposição Nacional de Rústicos Angus 2023, sediada em Bagé, organizada pela Associação Brasileira de Angus e pelo Núcleo de Criadores de Angus de Bagé. E então o pessoal do núcleo e da associação iniciou essa ação com uma noite de palestras, 2 noites na verdade. E eu participei da primeira noite, que foi 28 de setembro, uma noite especial para falar sobre o Angus Nacional. A abertura do evento foi lá com o senhor Geraldo Correia, presidente da Rural de Bagé. A primeira palestra foi a história da ganaderia, com ênfase na raça Angus, pelo meu amigo e colega Juan Marco Berruti, do Uruguai. E o tema que eu trago aqui hoje, nesta gravação, foi a minha palestra. Touros Angus nacionais. Estamos deixando dinheiro na mesa? Esta foi a temática da minha palestra. E ao final, tivemos um debate aí com a moderação do colega Luiz Walter Ribeiro, comigo e com o Berruti. Então, o tema que eu trago hoje é este: Touros Angus nacionais. Estamos deixando dinheiro na mesa, que é uma palestra onde eu reviso a participação dos touros Angus nacionais no mercado brasileiro, seja na parte de inseminação ou no volume de touros ofertados ao mercado, e a importância dos touros nacionais no nosso programa de melhoramento genético. O restante, tem muito mais, vai constar aí nesta palestra que eu fiz semana passada em Bagé. Espero que aproveitem e que nos mandem aí críticas, considerações, sugestões desse conteúdo especial, diferente, aqui na nossa coluna digital do Pasto ao Prato. Valeu, turma! Nacional de Rústicos em Bagé e gostaria de contar com a palestra tua sobre touros nacionais. E é uma época corrida para todos nós, né? Setembro, né? E o Luiz me passou a data, eu digo, não vai ser fácil, mas um pedido do Luiz, na Nacional de Rústicos de Bagé, um tema que eu aprecio, eu digo, temos que estar presente. Então agradeço aqui a oportunidade. Muito feliz porque de compartilhar junto com o Berruti, que é um colega que eu tenho muito carinho, que aprendi muito com ele também nessa história aí com Angus. Bueno, e o tema que eu vou tentar trazer, o Luiz me deixou muito à vontade, né? Ele não me pautou o que eu deveria trazer. Ele disse, Veloso, vamos falar do touro nacional. E eu usualmente não tenho uma abordagem muito protocolar, ou muito convencional, ou muito regulamentar. Eu tento fazer a abordagem mais ou menos da forma que eu penso. E algumas pessoas acompanham, outras não. Discutimos assim e crescemos ou não. Bom, então o tema que eu trago, né, é touros Angus nacionais. E a pergunta, né, estamos deixando dinheiro na mesa? Estamos deixando de lucrar mais com isso, produzir mais com isso, rentabilizar mais com isso? Eu acredito que sim. Bom, o Berruti gosta de falar história, eu estou pegando essa mania também de contar um pouco de história. Então, quem é Fernando Veloso em relação a Angus, né? Então, a minha origem é de família de produtores aqui de Santana do Livramento. Eu tive a oportunidade em 98, 99 morar um período na Austrália que foi muito rico para mim. Eu acho, Luiz, que foi no retorno, eu não sei se foi no retorno antes, né? Mas no retorno eu tive a oportunidade de estagiar com o Dr. Luiz Walter Ribeiro, técnico da Angus, mas também na época atuava na Brangos e na Arco. Então, aquelas coisas de história, né? Uma prima pediu para o Luiz se podia me dar um apoio e ele, não, é amanhã mesmo, eu te pego aí, e assim iniciamos. E o meu maior envolvimento com a Angus é que em 2001
eu ingressei para a associação, logo depois do que o Berruti comentou, que ela mudou para Porto Alegre e estava lá formando equipe, né? E na época a Angus tinha 2 funcionárias, a Eliana Cis Brasil, que talvez muito de vocês lembrem, e a Tanise, que nos auxiliava no financeiro. Eram 2 pessoas só, e precisavam alguém com formação técnica para avançar outras áreas, né? E aí lá eu fiz de tudo um pouco, né? Área técnica, carne Angus, gerente da entidade, etc. Até 2010, foi um período muito rico para mim, de convivência e aprendizado com a raça. Aí em 2008, já tinha com meu colega lá e sócio Dimas Rocha, nossa empresa de assessoria. Em 2011, já tinha saído da Angus, ingressei no Minerva, que se tornou esse grande frigorífico, né? Na época não era tão grande, né? Era o 3º ou 4º Brasil e hoje está aí como uma das maiores indústrias da América do Sul, né? Mas eu operava diretamente numa atividade bem diferente, que era a parte de exportação de boi vivo. E aqui foi muito rico para eu ter vivência internacional. Já faz um tempo atuo como técnico da Associação de Angus e mais recentemente como da Brancos. Coordenei um projeto no canal rural chamado Leilões Certificados, que não decolou e que veio a decolar depois com a pandemia, né? Se fez necessário. Desde 2016 eu sou sócio dessa central, que é a CRIO Central Genética, e ano passado me graduei mestre em produção animal, fiz mestrado na Departamento de Zootecnia da Faculdade de Agronomia da URGS, sobre o assunto comercialização de touros. E todas essas fases aí, que é um resuminho mais ou menos do meu trabalho, tem, vamos dizer, relação com Angus, né? Porque quando eu jovem aqui com a família, o Angus, o que eu ouvia, que era o poliango, meu avô dizia que a vaca era muito quente, ele me dizia. Basicamente era isso, né? A explicação dele. E que as mais claras eram vacas mais frias. Basicamente era isso, né? Depois, no meu treinamento na Austrália, mudou tudo, porque lá eles tinham um Angus muito importante e já bem definido que tipo de Angus era mercado doméstico e que tipo de Angus era exportação. Bem definido. Então, tem que ter um Angus para o mercado doméstico, carcaças mais leves, e tem que ter um Angus super marmorizado, carcaça pesada, para esse mercado que eles chamam lá de B3, que é Coreia, Japão, etc. Então, já tinham 2 linhas de seleção no Angus, isso em 98 e 99. Muito claramente, assim, eles tinham o que queriam fazer do seu Angus, né? Com o Dr. Luiz Walter, eu tive a oportunidade de ver Angus e Brancos e um pouco de ouvir nas cabanhas. Aí eu pude palpar um pouco esse negócio da seleção do Angus, porque eu não tenho origem em família de cabanheiros, selecionadores, etc. Meu assunto com o Angus começou aí nesse histórico, né? E na associação, sim, né? O Angus como genética, como um produto, como um eixo do trabalho, depois o Angus para carne de qualidade, etc. E na assessoria o Angus passou a ser parte dos nossos serviços prestados. No Minerva, o Angus, produto de exportação. Porque me procuraram, porque eles já tinham muito bem desenvolvido o pessoal no norte que trabalhava com zebuínos, e eles precisavam de pessoas para trabalhar com o mercado de taurinos. E por isso me procuraram, e por isso que eu trabalhei com eles um período no Brasil, no Uruguai, etc. E como técnico, o Angus como reprodutor, que é uma meta, né? O selecionador, ele tem aquele rebanho e a meta dele é chegar num bom reprodutor ao final. Nesse trabalho dos leilões certificados do canal rural, o Angus como um diferencial comercial, né? Assim como a gente tem os remates de plantagem do Uruguai, a tentativa era mostrar que esses lotes superiores de Angus podiam ser importantes, mais bem valorizados, etc. Depois, na central, o Angus como o touro de central, já é outra perspectiva, né? Vai para aquele indivíduo específico, para uma necessidade específica, o bom doador de sêmen, o touro para IATF, etc. E no meu mestrado, que eu estudei os leilões da temporada de 2020, tentei entender, e o Angus fazia parte, como era a descrição do produto touro e o seu nível tecnológico, como é que isso se relacionava, né? Porque quanto mais informação o produto tem, teoricamente, ele tem mais tecnologia incorporada. Então, mais ou menos é por aí a minha história desses últimos 20 e poucos anos envolvido com Angus. Muito bem. O que eu vou tentar na minha apresentação hoje? A agenda tentativa, né? Dizer meus objetivos da apresentação, pelo menos os meus, o conceito do que eu entendo por Angus nacional, a situação ou o cenário do Angus nacional nos dias de hoje, alguns exemplos internacionais, alguma discussão sobre o sistema de seleção no Brasil e nos Estados Unidos, mais ou menos isso que eu vou tentar trazer aqui para os senhores. Bom, o meu objetivo na apresentação, então, é evidenciar qualidades e avanços que nós tivemos muito importantes no Angus nacional. É bater nisso, grifar nisso, tentar reforçar isso,
para que a gente acredite mais neste produto que é o Angus Nacional. E demonstrar que nós estamos, talvez, provavelmente, ao meu ponto de vista, seguramente, deixando dinheiro na mesa. Uma expressão que outro dia, falando com um colega lá, ele disse, não, Veloso, fiz uma negociação e senti que podia ter negociado melhor. Ficou dinheiro na mesa, né? Perdi de ganhar, né? E eu acho que com o Angus Nacional a gente está deixando dinheiro na mesa. Seja em termos de produção, né? De produzir melhor, ou em termos comerciais, de rentabilizar melhor o nosso negócio daqueles que estão envolvidos com Angus. Bom, o que é o touro nacional? Não sei se tem esse conceito aí, se está descrito no Wikipedia, em algum lugar, na Barça, não localizei, e aí eu coloquei um conceito aqui. Touro nacional é o reprodutor nascido em terras brasileiras, desmamado e recriado nesta pátria. Este reprodutor pastejou em nossos campos, viveu em nosso clima e foi infestado por nossos parasitas. Quanto mais gerações de pais nacionais ele tiver em sua genealogia, mais nacional ele será. E esse conceito foi redigido hoje, ali no Hotel da Lé, por essa pessoa que eu vou falar. Então, se for aprovado, talvez a gente incorpore, né, a literatura, esse conceito. Não sei se está muito extenso, etc. Mas como eu não achei ele escrito, eu digo, vou escrever um, né? Como é que a gente diz? Eu vou primeirar e vou escrever um conceito. Bom, e eu acredito, meio brincando, logicamente, mas no que aqui está. Né, que a gente poderia ter mais atenção a isto, né? A essas virtudes que estão dentro desse conceito aqui. Muito bem. Qual é a situação, o cenário do Angus Nacional? Vamos tentar ir aos números, então. Pedi para a NC que me mandasse aí, pedi lá, fui prontamente atendido pelo Brauli, dados de filhos de pais nacionais e filhos de pais importados. E aí o Brauli me mandou lá, que essa coluna, não sei se está boa para vocês lerem, filhos de pais nacionais nos últimos anos aqui, de pais importados. Então a gente vinha registrando mais animais Angus no passado, a nossa seleção ela diminuiu em volume, né? E aqui provavelmente porque a gente passou a dar menos atenção ao puro controlado, a seleção de AD, migramos o nosso foco para o PO, e isso diminuiu o volume, né, que a gente tem de animais selecionados. Veja que a gente estava lá no número superior a 20 mil e caímos para algo próximo de 12. Né? E aqui nos dados da NC consta que em torno de 55% são filhos de pais importados, e mais adiante eu vou demonstrar que isso está um pouco subestimado, que na verdade temos mais filhos de pais importados do que esse número. Então, aproximadamente, na atualidade, nascem em torno de 6 mil machos. No meu cálculo, isso aqui não é baseado em nada, 70% ficarem touros. Ao final do processo, sobram 4 mil touros nacionais aí, para nós comercializarmos e oferecermos ao mercado. Esse é mais ou menos a ordem de grandeza do nosso negócio. Bom, e no Promebo, naturalmente, que os dados são proporcionais, né? Ou seja, mais ou menos 50 e pouco, 55% também são filhos de pais importados. E aí a gente vai para o número aqui entre 6, 7, 8 mil animais na atualidade que são submetidos, né, à avaliação do Promebo. E aí vão estar os tais, se a gente está falando em torno de 9 mil, metade, em torno de 4 mil e poucos machos avaliados, para talvez chegar naqueles 4 mil touros ao final. Muito bem. Aí eu pedi também para o Brauli que ele me fizesse a lista dos touros com mais filhos no nosso registro genealógico. E aí ele me mandou acumulado, e eu lógico que eu resumi, porque a lista era muito maior, né? E pedi depois que ele me mandasse uma série mais recente e não houve tempo viável lá para eles fazerem. Mas vocês vejam que os touros top 10 que estão aí, apenas 2 são nacionais, né? Dentro daquele meu conceito, né? Que nasceram aqui, foram recriados aqui, pegaram os nossos vermes, etc. Tá? Que é o Dom Pancho, você deve recordar o Pancho vermelho aquele, né? Doador que esteve na BS Pec Plan, grande campeão de esteio. E mais tarde o Ded, né? Que depois chamavam ele de Pancho Negro, né? Também grande campeão de esteio. E eu demorei a entender que o tal doutor no B era Bonoto, ao contrário, né? Depois me explicaram os afixos. O Berruti, que gosta de história, os afixos sempre tem histórias interessantes, né? Assim como lá no Conille,
são os touros e conanga são as vacas. A gente vai lendo essas coisas de pedigree e vai também se interessando pela origem dessas coisas que são legais da gente saber, né? Bom, vejam então que na atualidade, dos 10 touros que mais registraram produtos na raça, apenas 2 são nacionais. E vejam como nós usamos no passado aí o vermelho, né? Que influência que ele teve na formação da raça, né? Bom, vamos adiante. E somente, então, como grifei antes aqui, 2 pais nacionais dentro dos 10 que mais geraram filhos na nossa série histórica total. E até perguntei para o Braulio, mas isso é até ano passado? Ele, não, até ontem, quando eu fiz a consulta. Então, isso era até 27 de setembro, ontem, essa informação aí. E aí vamos então para os touros top 20, só pais nacionais, dessa lista também, até ontem. E tem essa lista aqui, ó. E essa lista soma então mais de 42 mil produtos de filhos de pais nacionais. Mas se a gente olhar assim, mas Veloso, tem alguns touros ali que eu acho que não são nacionais. Dom Pancho 53, Littmann Nonibetter, Littmann Leidsman, Anconium Centennial. Sim, esses touros são importados e foram nacionalizados. Eles vieram para o Brasil, nascidos já. Então, no meu conceito, eles não são touros nacionais, né? Eles não nasceram em terras nacionais, né? Nem foram criados e recriados no nosso ambiente aqui, né? Mas não é um erro, é como a Inicetabula é desta forma, que estes touros são nacionalizados e eles consideram que são touros PO nacionais. Então, vocês observem que, seguramente, os touros esses importados e nacionalizados superestimam muito, né, a dimensão dos pais nacionais. E aí eu justifico porque eu digo que provavelmente não é 55-45, mas a relação é 70-30, 80-20, algo assim. Quando eu digo 70-30, é 70% mais ou menos pai importado e 30% o nacional. Mas isso já é baseado já no meu ajuste feito por mim mesmo, né? Sem muito... perdão? Pela minha lógica, que ela é meio confusa também, né, doutor Vanderlei? Mas vamos lá. Bueno, seguimos. E no mercado de sêmen? O Angus teve uma importância sobrenatural, né? Nós sabemos, e aqui tem um quadro que é um pouco ruim, porque é bem amplo, bem grande, mas vai nos ajudar aqui. Taurinos. Hoje a ASBIA, a associação que nós participamos, ela nos solicita muito que a gente não publique os dados individualizados por raça. Tá? É dado confidencial dos sócios. E eu, como sou diretor da entidade, tenho que respeitar e trouxe aqui como Taurinos, que é o grupo. Mas o Angus, dentro do grupo taurino, representa mais de 90%. Então, o que vocês estão lendo aqui, basicamente, é Angus. Teve um crescimento muito importante aqui até 2020, 2021. Os taurinos, mas observem que está dividido aqui em importado e nacional. E se a gente somar esses anos aqui, 5 anos, foram mais de 25 milhões de doses aqui importados. 66% do que se usou de taurino no Brasil foi importado. E 30%, 34% nacional. Em alguns anos mais, outros menos. Ok? E nos últimos anos cresceu muito a participação do zebuíno no mercado de inseminação. E é naturalmente que praticamente todo nacional, né? Que com exceção do Brahma, que veio material importado, os demais todos a gente pode chamar que são nacionais quase na totalidade. Com exceção do tal do POI, né? Que é aquele que veio da Índia, etc, etc. Bom, e de 2018 para 2022, últimos 5 anos, a gente teve essa inversão. Um mercado que trabalhava lá com em torno de 10 milhões de doses, 65% era taurino. A maior parte era taurino. E 1/3 lá era zebuíno. Passados 5 anos, inverteu. O mercado cresceu muito, ele foi para quase 18 milhões de doses. Cresceu de sobremaneira, mas inverteu. Nós não somos mais quem predomina. O taurino representa 60% e nós representamos algo em torno de 40%. Então, tem uma série de motivos, mas nós encolhemos aqui em participação no mercado de sêmen. Quando eu digo nós, é o taurino, e quando eu digo taurino, entenda-se basicamente Angus e brancos. Muito bem, é o que diz esse gráfico aqui. Nós temos feito lá na assessoria agropecuária, a nossa empresa, agradeço o José Pedro Furtado, colega veterinário que está aqui, que tem nos ajudado muito nisso, alguns levantamentos para tentar ter um olhar mais panorâmico aí do nosso negócio. E a gente já fez alguns levantamentos, que é a quantidade de touros Angus, brancos, agora mais recentemente Ultra Black nas centrais.
Em 2022, o nosso último levantamento, havia algo em torno de 400 touros, é um monte de touro, né? 400 touros Angus, brancos e Ultra Black em coleta. Só que essa coluna aqui, não está legível, mas ela é o nacional e a outra é importada, hoje nos mostra que desses 400 touros, nós temos praticamente 300 touros, tínhamos, né, em 2022 em coleta, mas já com 100 importados. Então, nosso negócio, 1/3 hoje do touro coletado Angus no Brasil, ele é importado. Mais um puxão no zero. Então, já tem o sêmen importado, já tem o uso do pai importado, e agora o touro que aqui é coletado é importado, e ele é considerado pelo sistema como PO nacional, que nos dificulta um pouco interpretar, né? Ao final, o quanto pequeno nós somos nesse negócio todo em números. Bom, mas o nosso touro, até aqui eu trouxe, entre aspas, uma perspectiva um pouco negativa, né? Uma perspectiva um pouco de enfraquecimento do nosso negócio. Mas eu acredito que a gente tem várias perspectivas positivas. Vou tentar trazer aqui alguns diferenciais então, do nosso touro nacional. Bom, este senhor chamado Rodrigo Albuquerque, provavelmente muitos acompanham aí do Notícias do Front, uma ocasião ele sempre fala do mercado e do confinamento, e aqui uma vez ele publicou algo que mexeu com a gente, que foi que ele colocou lá 95% dos refugos do confinamento, isso lá da operação dele, são filhos de touro de cabeceira de boiado. O que ele quer dizer que é o touro não registrado, não selecionado, etc. E aí ele explica aqui como ele fez isso, como ele acompanhou, que ele tem uma rastreabilidade, que ele consegue ver os novilhos quais que são de origem conhecida, inseminação, e ele chegou a essa conclusão que o que ele tem de refúgio no confinamento vem desses touros inferiores. E muitos são animais de cruzamento, né? Onde ele sugere que há uma preocupação, né, com o tipo de touro que nós usamos, seja Nelore, Angus, o que for, e o impacto no negócio do produtor comercial. E o Angus é muito grande no cruzamento, e a ABS teve uma iniciativa muito importante aqui, porque há tempo se pesquisa e se estuda o desempenho do Angus em cruzamento. Nós sabemos que ele tem um impacto impressionante, né, de aumentar a produtividade, aumentar a rentabilidade de quem trabalha com cruzamento, mas a gente não conseguiu avançar muito, seja associação, órgãos de pesquisa, etc., em identificar os melhores touros para cruzamento. Nós temos bem identificado quais são os melhores touros no nosso ambiente, através do Promeb, e a gente não conseguiu avançar muito e identificar. E a ABS tem um bom programa chamado ABS X Black, né, que seria o cruzamento com preto, para identificar. Mas identificar uma situação muito específica, que é no cruzamento com a matriz Nelore e num sistema de terminação intensiva. Que eles entenderam que é o mais usual, só que eles entenderam que era o padrão, né? Então aqui eles foram medir e identificar. E aí fizeram esse programa chamado ABS Black, que é bastante até, vamos dizer, numeroso, né? Vamos dizer, eles têm lá mais de 25 mil genótipos, mais de 1.300 medições de eficiência alimentar, ou seja, não é algo feito acanhado, pequeno. E aí geraram DEPs, né, ou indicadores para o tal do X-Black. E é uma pena que o Celistra me mandou isso meio correndo na estrada, o nosso gerente lá da ABS, e ele não me mandou a tabela dos touros, mas depois vocês pesquisem, que eles publicam, né, o índice tal do X-Black. E ele me diz, Veloso, tem vários touros nacionais que são superiores no X-Black a touros americanos, a touros argentinos, etc. Porque esse índice tem uma coisa legal, que é o seguinte, ele permite comparar touros de diferentes origens, né? Porque ele gera um índice que é para cruzamento. Gera dados para cruzamento, eu posso comparar um touro nacional com importado. Situação que eu não posso quando eu comparo um dado do Promebo com um dado do programa sumário argentino, sumário uruguaio, o americano, eu não posso. E este pode para esta finalidade. E lá a gente vê que vários touros nacionais estão muito bem obrigados comparativamente a touros americanos, por exemplo. Bom, a Angus fez agora aqui em Bagé a prova de eficiência alimentar, né? Então, botei essa imagem porque é das mais recentes aí. E eu me lembrei de colocar essa imagem no sentido de que do empenho da Associação dos Criadores em avançar em tecnologia, no sentido de dizer o seguinte dos diferenciais, né? Que hoje o nosso touro, esse, o nacional, naquele meu conceito, né? Ele tem um pacote tecnológico completo ou similar aos touros americanos. Ele tem DEP genômica, tem dados de carcaça, tem dados de eficiência alimentar. Ele tem o pacote tecnológico que há 20 anos ou 30 anos atrás nós éramos cobrados por não ter.
Não tem como comparar um touro brasileiro com um touro americano, porque ele não tem esse respaldo de dados, etc. E nós temos hoje tudo isso feito aqui no Brasil, né? E temos ainda que os importados não têm, que é selecionados no nosso meio, adaptados ao nosso meio, resistência ao carrapato, mil, Maria Mole, que é a parte de campo, transformado num número lá, que é o índice de adaptação, etc, etc, etc. Então, esse estigma que nós produzimos um touro terceiro mundista, né, para mim está superado já há muito tempo, né? Mas nós precisamos acreditar mais nisso, né? De fato, colocar na prática. Consultando o nosso mais recente sumário aí do Promebo, a última publicação dele, ele tem várias formas de ranquear os touros, e uma mais usual, que a gente mais olha, é o índice final, né? Que contempla basicamente ganho de peso dos animais. E ele ordena lá, e aí, touros angus usados no Brasil, americanos, argentinos, brasileiros, australianos, como é que andou a progenie deles, né? Sumário de pais, né? E a gente olha lá, tem essa lista aqui dos primeiros, e a ANC coloca o Promebo, quando tem aquele tourinho do lado ali, ele está classificado como um touro nacional. Então, apesar do pouco que nós usamos, a gente vai olhar os dados e vários touros nacionais ainda estão aí, bravamente desempenhando bem, né? Bravamente eu digo porque disputando essa guerra com menos armamento e menos soldado, né? Então a gente tem lá, tem várias cabanhas lá, ó, conhecido dos senhores, ó, Solé, Tradição, São Xavier, Santa Joana, Basco, Cia Azul, etc. Que é só um recorte, uma parte inicial da página. Qual é a ideia de demonstrar? Se nós usamos em torno de 30% ou menos, era esperado ver bem pouquinhos aqui liderando, né? E quando a gente vai para outra característica, que é o índice de adaptação, aí sim, né? Os nossos touros predominam. E esse levantamento aqui, teve um congresso da Angus no Sheraton, já faz vários anos, a associação me pediu uma apresentação similar, e eu me dediquei mais, me faltou dedicação hoje, eu me dediquei mais naquele evento do Sheraton, e eu fui atrás do percentual, do quanto que era de touro nacional, e basicamente em várias características, índice de desmama, índice final, na época nós já tínhamos lá a contagem para carrapato. O touro nacional desempenhava surpreendentemente a mais do que esperado pela lógica essa do percentual de filhos. Bom, mas então está bastante evidente que ele tem uma série de diferenciais e que ele sim pode competir com esse produto importado, né? E, como falou o Beirute aí, a pecuária e a ganaderia ela tem imensas variações, né? Então isso aqui é lá em North Dakota, rebanho que provavelmente muitos dos senhores já visitaram, que é o rebanho do momento, né? Que é o SAV, né? Chafe Angus Valley, onde a lógica é que é o máximo de desempenho por animal. Essa é a lógica. Essa vaca tem que estar gorda, desmamar um terneiro acima de 350 quilos, com outro na barriga, e vão de novo, e fazer um touro de um ano com 600, 700, e a lógica é o máximo de eficiência por animal. E nós temos uma situação aqui, por exemplo, essa aqui é na nossa propriedade da família, em Palomas, ali em Livramento, onde a lógica não é o máximo de desempenho da eficiência por animal. É tentar um equilíbrio da eficiência por área e por animal. Essa vaca lá dos Estados Unidos, se ela for descartada, ela vira valor de sucata. Não tem valor. No nosso negócio, se essas minhas vaquinhas aqui de 3 anos falharem, elas vão virar muitas vezes 90%, 95% do preço do boi gordo. Não é sucata, né? Uma matriz que tu abate e ela vale 90% do produto padrão, não é sucata. Então muda totalmente a lógica da nossa cria, né? E muda naturalmente as necessidades do tipo de genética para eles e para nós. Acho que convém pensar um pouco nisso, né? Que existem crias e crias com essa mesma raça que nós gostamos tanto, que é o Angus. Muito bem. E aí vem essa questão, não é tema, quase 10 anos, ó. Há mais de 10 anos eu escrevo lá para a revista Granja, G, e gosto de trazer esses temas e algumas traduções, algumas provocações. E lá em 2014, pelo fino, uma necessidade nossa, né? Do subtrópico, né? E aí lá eram as traduções que resumiam o seguinte, ó:
O tipo de pelo e a facilidade de troca de pelo, pelechamento, são características com fundo genético. Tem herdabilidade. Funciona selecionar para isso. Vacas que trocam o pelo com mais facilidade têm mais saúde geral. Vacas de pelo fino desmamam terneiros mais pesados. Isso não é conclusão minha. Isso é uma tradução que eu fiz num compilado de artigos americanos que chegaram a essa conclusão. E o tipo de pelo é uma característica de adaptação e limitante para as raças europeias e sintéticas. Isso é antigo já, antigo. Preocupação de quem? Preocupação basicamente nossa, né? Pelo e produtividade, claro, repetição, né? Mais pelo, então a gente tem pior taxa de concepção, pior produção de leite, pior consumo alimentar, pior ganho de peso, maior mortalidade, pior saúde geral. Outra forma de dizer a mesma coisa. Bom, então as questões de adaptação são muito importantes para nós. E para não esquecer, o sistema de seleção dos rebanhos do Brasil contra os Estados Unidos, apesar de serem menos intensivos em alimentação, serem menos glamurosos, etc., eu entendo que são melhores. Porque os senhores que já visitaram os Estados Unidos sabem que o touro que não se transforma, o macho nascido que não vira o touro, ele é o torto ou ele é o monorquida, né? Este é o que não vira, ele é 2, 3, 1%. O sistema de americano é o seguinte, não existe este nosso sistema de seleção, onde há um grande rebanho de cria, que parte torna-se touros e parte torna-se gado comercial. Esse é mais ou menos o nosso usual, né? O sistema de seleção americano é o seguinte, existe o produtor comercial e existe o seed stock. O seed stock ele só tem vaca de plantel, todo macho nascido vai virar um touro. E eu não estou criticando que isso seja ruim, são sistemas distintos. E todos recebem ótima alimentação, e lá com o ano estão com seus 600 quilos, e todos. O DECA 1 dos Estados Unidos e o DECA 10, para a característica que a gente quiser. Tá? E o nosso sistema, eu entendo que tem uma virtude, né? Ele tem maior pressão de seleção, que varia muito de rebanho para rebanho, mas tem sim maior. Aí eu chutei ali 70%, em alguns rebanhos, menos que 50% dos machos nascidos tornam touros. Né? Bom, então nós temos um diferencial aí. A outra questão é que nós estamos a todo esse tempo tentando fazer uma seleção no subtrópico, que o Berruti falou bastante aí dos lugares que tem Angus, né? Eu não conheço outro lugar que tente criar Angus no subtrópico, ou seja, lugar que tem calor e umidade, que não seja o Brasil, desconheço. Vocês me ajudem a pensar em outros lugares. Tem muitos lugares com calor, mas calor seco, né? Então, tu tem Angus no México, tu tem Angus no Texas, tu tem Angus na África do Sul. São lugares onde ele produz bem, mas não são lugares que têm umidade. Me ajuda a pensar aí, tem uma turma aí muito experiente que pode me dar uma dica aí de que lugar se produz Angus no subtrópico. Eu imagino que só no Brasil e só na América do Sul. Então nós temos um desafio imenso, né? De tentar que ele seja produtivo neste local, nesse ambiente que nós estamos. E isso torna o nosso Angus diferente se de fato nós usarmos touros nacionais em cima de mães nacionais de gerações, e fazermos o tal do Angus brasileiro, que hoje ele existe, mas eu acho que ele não firmou-se ainda, né? E que nós estamos resolvendo esses problemas que somente nós temos, né? Problema de produzir com calor e umidade, com alta infestação de carrapato, com estresse calórico somado à umidade. São problemas que nós temos de produção e que o resto do mundo Angus, eu imagino que não tenha. E nós estamos sendo competentes em buscar essas soluções e essa genética certa virá da nossa seleção, não vai vir da seleção de outros países que não têm esses problemas e que não estão com foco nisso. Bom, nessa história aí de escrever artigos, eu recentemente fiz uma brincadeira lá, que eu fiz pais nacionais em luta desigual. Que eu me prestei nas exposições de outono, à mão mesmo, a anotar ali. Mas eu fiquei surpreso, eu cheguei na exposição, como é que começou isso? Acho que foi na exposição de Brangos, Uruguaiana. Eu não tem pais nacionais aqui na pista. Aí vim para Bagé, tinha uma exposição de Erifor e Brafor, e eu só olhava e era só, como é que é, o experto, e eu somei 90 ou 85 filhos de experto, mas esse touro sozinho faz a exposição. Seguramente vai ser o grande campeão, vai ser filho dele. Mas não tenho dúvida, né? A matemática nos leva a isso, né? E aí fiz, então, uma contagem simplificadíssima lá, da exposição de outono de Angus, de Brangos e de Brafor. E aí deu
o esperado. Nessas exposições de outono, só 18% eram filhos de pais nacionais. Eu até comentei com alguns, quem é esse touro aí teu que tu usou? Ah, tu não sabe. Essa vaca eu inseminei, não emprenhou. E aí eu ia perder a janela da data, do limite, da idade. E aí eu botei e repassei ela e nasceu esse rico terneiro. Ah, ela é meio filho, é obra do acaso. Nesses 18% tem um pouco do acaso ainda. Da necessidade, do problema, do retorno, do que vocês pensarem, né? Esses 18% não é 100% tomar decisão, né? Parte dele é e parte não é. Bom, e os touros nacionais? Se nas nossas exposições a gente vê que menos que um quarto dos animais, pelo menos nessa amostragem aí sem valor científico nenhum, né? Anotado à mão, assim, ó. Pouco usados, né? E a gente vem nos últimos anos, agora sim, numa onda patriótica, né? Ah, nós batemos no peito, né? Nos nossos grupos, né? Uma onda patriótica, né? Então aí, bandeira, né? Bandeira hasteada e, né? E saímos, né? De relho erguido, né? Mas aqui não está acontecendo. E aí, me desculpe aqui os senhores, neste setor aqui, que é de selecionadores, a tal da onda patriótica não chegou. Não tem dúvidas. Bueno, e a história, Veloso, que tu falou que o dinheiro que fica na mesa, que é essa expressão aí que pode ser um pouco amistosa, mas que ajuda a chamar atenção, né? Sim, eu acredito que sim. Porque nós poderíamos seguramente ter maior produtividade dos nossos plantéis, esses que são registrados, usando o nosso material genético. Então, se eles estão produzindo 90% que poderiam produzir, nós estamos deixando dinheiro na mesa. O nosso cliente que compra os nossos touros, lá poderia estar tendo também melhor desempenho. O nosso produto poderia ser mais diferenciado, né, o touro nacional, né? Se nós tivéssemos aí linhas nacionais, né? Se nós tivéssemos Angus, Brangus e Ultra Black de várias gerações nacionais, né? Eu acredito que sim, nós teríamos como diferenciar o nosso produto, né? E o nosso PIB do Angus, né? Produto interno bruto do Angus, né? Fica pouco conosco esse PIB, né? Porque se 70%, 75% é semi-importado. Nós somos os maiores exportadores de carne do mundo e ainda somos grandes importadores de genética. Me parece um paradoxo aí, algo que a gente tem que pensar, repensar, revisar, né? Se nós temos competência para fazer isso, que é dificílimo, seguramente nós temos também na parte genética, acredito bastante nisso. Bom, dito isso, pessoal, agradeço o tempo, o convite, a confiança aí do núcleo de me convidar. Fico à disposição dos senhores. Eu, de forma alguma, quero desmerecer o trabalho de qualquer um dos senhores, porque eu participo desse trabalho, né? Eu estava ontem em Santa Vitória, lá revisando um plantel de Angus para registrar uns animais, acreditando que ali está se fazendo um bom trabalho para produzir melhores animais Angus. Então, a minha visão não é crítica em relação à raça. Mas, se nós estamos comemorando 20 anos de carne Angus, 60 anos da nossa entidade, está em tempo já de nós acreditarmos, né, mais no nosso touro nacional. Muito obrigado.